Bem, a legítima defesa, assim tentar descrever ela, a legítima defesa consiste no uso da força, né, para salvaguardar interesses legalmente consagrados. E a legítima defesa pode ser analisada em dois prismas. Temos uma legítima defesa, que é a prevista no artigo 337 do Código Civil, e depois temos uma legítima defesa analisada numa perspectiva mais criminal ou do direito penal, que consta do artigo 31 do Código Penal. Então, o que é que vai ser a legítima defesa? E aqui configurar um exemplo, porque os bons professores dizem que se aprende melhor com os exemplos. Com os exemplos, certo. A legítima defesa ocorre sempre que, por exemplo, estou na iminência de ser agredido ou estou a ser agredido. A lei me permite que, nessas circunstâncias, eu possa fazer recurso à força para afastar esta agressão. E aqui quero fazer uma pequena nota. O que é que acontece? A pessoa que está a ser agredido, quando tiver que recorrer à força, o uso da força que ele fará recurso deve se limitar apenas em afastar a agressão. Por exemplo, estou a ser agredido, eu vou fazer recurso à força. O recurso que eu farei deve se limitar apenas em afastar aquela agressão e não ir além da agressão, porque o que temos constatado, infelizmente, é que às vezes pessoas a serem agredidas ou na iminência de serem agredidas, atuam em legítima defesa, mas às vezes de forma muito exagerada. Mas, claro que ao longo da conversa, quando nós tivermos que analisar os pressupostos, veremos então essa questão de quais são os pressupostos, porque existem pressupostos, conforme eu estava a dizer, que devem estar preenchidos cumulativamente. Então veremos como é que processa. Mas a ideia geral que deve ficar é mesmo essa de que a legítima defesa é esta possibilidade que nós temos quando estamos a ser agredidos ou na iminência de ser agredido, de fazermos recurso à força para então podermos repelir, que essa é a expressão que consta do artigo 31 do Código Penal, repelir aquela agressão. Tá bem. Então vamos para aquilo que acredito que é um ponto bastante importante que eu vou já dar aqui atenção. Vamos olhar para esse ponto com bastante atenção, porque vamos olhar para aquilo que são os pressupostos da legítima defesa. Doutor, eu tenho a plena certeza que na maior parte dos casos agimos com um excesso de legítima defesa e conseguimos observar isso em diversíssimas situações do nosso cotidiano. Então, quais são os pressupostos que nos dão a perceber que estamos diante da legítima defesa sem que possamos exceder? Então vamos tentar ensinar e levar essa informação para os nossos internautas, para sabermos que legítima defesa quando estamos diante disso. Tá bem. Bem, vamos começar pelos pressupostos e de certeza que dentro dos pressupostos nós vamos analisar esta questão dos excessos que infelizmente têm ocorrido regularmente. Então vamos começar com os pressupostos. O primeiro pressuposto da legítima defesa é mesmo a própria questão da agressão. Para falarmos em legítima defesa deve necessariamente existir uma agressão. E esta agressão, a doutrina tem construído alguns requisitos só da própria agressão. Deve ser uma agressão atual ou em curso, deve ser uma agressão ilícita, porque em circunstâncias excepcionais, por exemplo, a polícia, em situações excepcionais, tem o direito de usar a força. E naqueles casos, aquela agressão da polícia é ilícita, logo nós não podemos atuar em legítima defesa daquela agressão. Esta agressão deve ser ilícita e claro que deve ser uma agressão humana. Obviamente, este aqui é o primeiro pressuposto. Deve existir uma agressão com essas características todas que eu acabei de enumerar. Agora, temos uma outra característica que é, aliás, um outro pressuposto, desculpa. Temos um outro pressuposto que é, por exemplo, a questão da racionalidade do meio. Isto é,
Na legítima defesa, nós devemos utilizar o meio racional para poder repelir aquela agressão, o meio racional. E voltamos a discutir minuciosamente sobre este meio que, algumas vezes, também tem sido violado sistematicamente. Um outro pressuposto é a questão da impossibilidade do recurso à força ou à autoridade pública. Ab início, eu dizia que a legítima defesa é concebida pelo facto de o Estado não poder estar presente em todos os sítios. Então, esta impossibilidade comporta duas situações. Isto é, no momento em que o indivíduo está a ser agredido, ele deve estar impossibilitado de poder contactar os órgãos normais de Estado, no caso, os órgãos de polícia criminal, por exemplo. O simples contacto. Por exemplo, no momento em que eu estou a ser agredido, não tenho a possibilidade, por exemplo, de fazer uma ligação para o CISP, por exemplo, ou para a polícia. O simples contacto. Uma outra vertente, ainda da impossibilidade, é o facto de, mesmo que for possível ligar ao CISP, a polícia, por exemplo, vai chegar a tempo útil, também considera-se uma impossibilidade. Imagina, por exemplo, que estou numa zona distante da cidade. Estou a ser agredido e, por exemplo, estou com um telemóvel. Eu consigo fazer uma ligação para a polícia, mas agora, a questão de se colocar é, a polícia vai chegar em tempo útil? Claro que não, claro que não, claro que não, claro que não. Então, esta aqui também é uma outra vertente deste pressuposto. Então, no essencial, os pressupostos da legítima defesa são esses, que devem estar preenchidos cumulativamente. Onde é que muitas vezes pecamos, ou a sociedade peca? Por exemplo, o indivíduo que está a ser agredido, e eu dizia que a reação da pessoa que está a ser agredido deve se limitar apenas em afastar aquela agressão. Por exemplo, o indivíduo está a ser agredido e ele reage para afastar a agressão, mas o que acontece muitas vezes é que, mesmo depois de afastar aquela agressão, ele continua a agredir aquela pessoa. E este é o principal critério para nós distinguirmos o excesso. Por quê? Porque a reação da vítima deve se limitar apenas em afastar a agressão. A partir do momento em que afasta a agressão, termina a legítima defesa. Se for a lei, então ali haverá excesso. E se nós repararmos, houve uma altura, e até agora persiste, principalmente em alguns subúrbios da nossa capital, Luanda. Por exemplo, quando um determinado indivíduo está a agredir ou está a roubar, se gritar gatuno, a população parte para cima, por exemplo. E mesmo que a pessoa esteja a agredir uma pessoa, os indivíduos, porque a legítima defesa pode ser a favor, a pessoa que está a agir em legítima defesa a favor de interesses seus ou de terceiro. Porque a parte final do artigo 30 e do Código Penal deixa esta possibilidade, isto é, eu posso atuar em legítima defesa por uma agressão que está a ocorrer, ou seja, para uma agressão de um terceiro, não uma agressão contra mim. De facto, então, esta aqui é a situação que eu estava a dizer, que muitas vezes o excesso começa ali, a partir do momento em que a pessoa, por exemplo, conseguiu afastar a agressão, mas mesmo assim continua, por exemplo. Temos vários exemplos, quer mesmo aqui na nossa cidade do Lubango e quase que nas outras artérias também. Quando um indivíduo, por exemplo, na tentativa de assaltar uma casa, se gritar gatuno, por exemplo, pegam no indivíduo, o indivíduo está neutralizado, por exemplo, já não oferece mais perigo, mas a população mesmo assim continua a bater e tudo mais, então o excesso vai ocorrer a partir deste momento. E não sei se o ilustre me permite. Sim. Há duas situações. O número 2 do artigo 31 do Código Penal vem fazer exatamente a referência do excesso. Qual é a consequência? E a redação que consta do número 2 vem nos dizer o seguinte: se existir excesso nos meios de emprego, o facto já não vai se excluir mais a ilicitude, o facto será ilícito. Mas o que pode ocorrer é apenas uma atenuação especial da pena. Esta aqui é que é a regra do excesso. Se houver um excesso nos meios de emprego, vamos imaginar que um indivíduo que está a me agredir, eu, na tentativa de afastar aquela agressão, consigo afastar completamente a agressão cessou, mas mesmo assim eu ainda decido continuar com o recurso
recurso à força de forma até desproporcional. Então, quando existir excesso nos meus empregos, na legítima defesa, o facto continua a ser ilícito e o indivíduo será responsabilizado, porque poderá ocorrer apenas uma atenuação especial da pena. Agora, uma outra situação que merece uma especial atenção. Existem situações em que, mesmo existindo excesso de legítima defesa, o indivíduo não será responsabilizado. E eu, quando começava a abordagem, fazia referência a um artigo científico muito interessante, publicado até, da Karen dos Santos, que ela fala da legítima defesa, por um lado, enquanto causa de exclusão da ilicitude, e o excesso regido pela emoção. E a última parte é que é muito interessante, um artigo muito rico, que a última parte faz referência, e ela até traz um estudo numa perspectiva psicológica, porque estamos a falar da alteração do normal funcionamento do cérebro. E ela, por exemplo, diz o seguinte, do estudo que ela apresenta. Um indivíduo colocado numa situação de perigo, a forma como processa a informação não é da mesma forma que um indivíduo que está numa situação normal. Então, por isso é que aqui, o legislador esteve muito bem, entendeu-se não responsabilizar um indivíduo que, em determinadas circunstâncias, devido ao medo, ele poder entrar em pânico e não poder se controlar. Vamos imaginar que logo pela manhã, ao acordarmos, nos depararmos, por exemplo, com alguém com uma arma de fogo a apontar em nós. É claro que, e eventualmente até já tenha feito um disparo, mas que felizmente não tenha nos atingido. Um indivíduo entra em pânico e provavelmente qualquer meio que ele ver, ele vai pegar, que é para poder afastar aquela agressão. E é um caso muito interessante. Estive a ler um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça do Brasil. Houve uma situação que houve no Brasil nos princípios de 2001, em que um grupo de 8 indivíduos invadiram a casa de um senhor e começaram, e eles detinham objetos contundentes, taco de beisebol, ferros letais, e começaram, primeiro, invadiram a casa e começaram a agredir a esposa do senhor, do dono de casa. O que acontece? O senhor tinha uma arma, fez 2 disparos ao ar. E, em princípio, os 8 indivíduos afastaram-se. Mas não tardou 3 minutinhos, eles voltaram, porque pensaram que aquela arma, se calhar, era uma espécie de arma falsa, né? Que era apenas um falso alarme. Voltaram, mas com uma agressividade. Arrombaram novamente o portão e, na tentativa de continuarem com a agressão, então, o senhor, com aquele pânico, exatamente, e faz 2 disparos para os 2 líderes da organização, que estavam aí quase que a comandar a cena toda. Prontos, eles em primeira instância foram condenados, mesmo na morte desses indivíduos, interpuseram recurso e no Tribunal de Recursos foram absolvidos, porque entendeu-se, e aqui o que vai ser excluído já não é mais a ilicitude, mas sim a culpa. Entendeu-se que nas circunstâncias em que o senhor atuou, devido à alteração, ele entrou em pânico, né? E aqui a legítima defesa já não será mais a do 31, a que exclui a ilicitude, será a do 36 do Código Penal, que é a que exclui a culpa. Porque aqui, se calhar, importa fazer uma pequena nota para os nossos seguidores, essencialmente, se calhar, aqueles que não são juristas. O crime, na prática, apesar de ser visto como uma unidade, o crime tem 4 elementos, os chamados 4 elementos da infração penal, que devem estar preenchidos cumulativamente. Deve existir uma ação, deve ser culposa, deve ser ilícita, né? E esses 4 elementos devem estar preenchidos de forma cumulativa. E o que é que acontece? Se excluir a ilicitude, faltará com certeza um pressuposto. O indivíduo não será responsabilizado. Sim. E se excluir a culpa, idem também. Então, nessas circunstâncias em que o indivíduo agiu em excesso de legítima defesa, mas foi devido à alteração
entrou em pânico, por exemplo, mas por um medo não censurável, e o critério de culpa é mesmo aferido com aquele antigo critério do direito romano de um bom pai de família, né? ou de bonus pater família, exatamente. O que quer dizer que naquelas circunstâncias em que o senhor disparou, mesmo o homem médio colocado poderia eventualmente ter tido aquela conduta. Logo, não se pode censurar aquela conduta. Só mesmo nessas circunstâncias ali, e não é qualquer alteração, né? Pronto, aqui deve-se fazer eventualmente um estudo casuístico para analisar se naquelas circunstâncias assim, houve esta alteração do normal funcionamento do cérebro. Em regra, se existir excessos, o indivíduo será responsabilizado, mas a pena pode ser atenuada, nos termos do número 2 do artigo 31. Mas, excepcionalmente, em alguns casos, mesmo havendo excesso, o indivíduo não será responsabilizado se, segundo o caso em concreto, não puder exigir dele um comportamento diferenciado.